Hoy vamos a hacer una contemplación y empezamos en el capítulo 15 del libro de Génesis y se llama esta catequesis Isaac, hijo de la promesa. En el momento del pacto que Dios hizo con Abraham, Abraham tuvo una visión del Señor. Empieza así este capítulo. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham. Hay una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me das algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Por tanto, vimos en otras catequesis que el Señor hizo varias promesas a Abraham. Por ejemplo, te daré una tierra, y otra promesa, te daré una gran descendencia, tu descendencia será numerosa. Y vemos que para Abraham las circunstancias de su vida son completamente la oposición de estas promesas. Por tanto, vemos que Abraham camina como una persona que va de tierra en tierra como un extranjero. Y Sara, su mujer, ya pasó la edad de ser madre. Y por tanto, vemos que cuando las circunstancias son completamente cerradas, Dios hace sus promesas para mostrar a su siervo que el cumplimiento de estas promesas no depende de los hombres, no depende de Abraham ni de Sara, pero depende enteramente del Señor, de su generosidad, de su poder, porque Él es el Dios de los imposibles. Y vemos, mesmo que Abraham sea un extranjero, un errante en Canaán, para este hombre, todo que Dios prometió es bueno, pero para él lo más importante es tener un hijo nacido de su esposa. Por tanto, vemos que hay una constancia en toda la Sagrada Escritura, desde los justos del Antiguo Testamento como del Nuevo. Los hijos son un don preciosísimo, primordial. No solamente porque los padres tienen quien dejar sus bienes materiales, pero también en los hijos, de alguna manera, los padres continúan a vivir, porque su familia continúa como también su nombre. Por tanto, vemos los padres a través de sus consejos, de sus ejemplos, de todo que ellos sembraron y que los hijos procuran transmitir a sus hijos también, vemos que sus padres continúan marcando
no solamente la próxima generación, como la siguiente, y la otra, y la otra. Portanto, nós vemos que a fecundidade é vista na Escritura toda como um valor primordial do matrimônio. E vemos, claro que Jesucristo, na plenitude dos tempos, leva o matrimônio não solamente a sua perfeição original, que foi obscurecida por el pecado original, pero dá al matrimonio un nuevo sentido a la luz do reino de Dios, a la luz de la nueva alianza que foi sellada com su propia sangre. E, portanto, por la nueva eterna alianza, Jesús se transforma em esposo de la iglesia. E nós outros, os cristianos, por el bautismo, somos templos do Espírito Santo e membros desta igreja, esposa de Jesucristo. E é curioso que Deus, através de São Pablo, mostra não solamente a grande santidade e a grande união entre Cristo e sua igreja. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é submetida a Cristo, portanto, como seu fundador, como é Ele quem verdadeiramente la orienta com o Espírito Santo. Vemos que aqui é um grande sinal da grande santidade do matrimônio. Portanto, vemos a pareja é um sinal vivo para o mundo da relação que Jesucristo tem com sua igreja. E, portanto, é neste ideal matrimonial que esta instituição natural está agora elevada à dignidade de sacramento. Vemos que a própria sexualidade humana está transfigurada e recebe um cunho sagrado, quer dizer, está ao serviço total de Deus en la obra de la creación, como también está al servicio de la pareja. Y por tanto, en este mundo que hoy está muy lejos de Dios, vemos como ellos tienen otros objetivos como valor esencial, como es os bienes materiais, o egoísmo, seu bem-estar, e não são os hijos. E, portanto, vemos que quanto mais o mundo está lejos do grande ideal que Deus colocou na família, no matrimônio, mas as parejas cristianas têm que ser um sinal, mesmo que seja um sinal contraditório, contrário ao que o mundo pensa. Então, a pareja cristiana proclama seus valores perenes, seus valores que nunca passam, que é a finalidade do matrimônio, é o bem de la pareja, la procriação, portanto, o bem de la pareja tem que estar aberta a la fecundidade e la educação de sua descendência. Então, vemos que o catecismo da Igreja Católica
em los números 1652, 53 e 54, apresenta este ideal com palavras muito lindas e muito claras. Portanto, o Novo Catecismo da Igreja Católica é uma preciosidade que deveria ser um dos livros, juntamente com a Sagrada Escritura, livros de leitura permanente, de meditação, de estudo permanente. Vemos, utilizando o Catecismo da Igreja Católica, utilizando um dos documentos do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, dijo que tanto a instituição do matrimônio como o amor conjugal estão orientados para a procriação e para a educação de los hijos. E por isso, o bem do matrimônio é coronado por la descendência. Portanto, quando Deus, no princípio, mesmo antes do pecado original, instituiu o matrimônio, imediatamente com a instituição do matrimônio, abriu os dois, homem e mulher, a la fecundidade, cresced e multiplicai-os. Portanto, o verdadeiro amor conjugal se culmina com família. E, portanto, é importante que este objetivo llene o coração de los dos. E, portanto, quando aumenta a família, vemos aumenta a riqueza e a diversidade do amor. Vemos, nós outros nascemos e começamos por el amor filial, nossa relação primordial com nossos padres. E nosso amor filial se abriu para o amor fraterno com nossos hermanos. E vemos que estes dois, podemos dizer, facetas do amor de nosso coração, mais tarde se abriu a la relação com outras pessoas, nossas famílias, tios, primos, e começamos a abrir-nos com outras pessoas fora de nossa família. E com esta multiplicidade, vemos que em nosso coração se abriu ao amor conjugal. Foi então que o Senhor nos chamou a fundar uma nova família. Nosso amor não se perdeu, se enriqueceu com amor de esposo ou de esposa. E aqui, este amor de esposo e de esposa se enriqueceu com amor de padre e amor de madre para conosco, nossos hijos. Portanto, vemos como o coração humano começou a amar e como este amor foi cada vez mais largo, maior, mais grande, hasta o ponto de amor filial se transformou dia em amor paterno ou materno. Então, vemos en este amor paterno e materno, os padres são os primeiros. Infelizmente, hoje, o governo está quitando a los padres este direito natural de serem os primeiros educadores de seus hijos. São os primeiros que devem dar a seus hijos os valores, o que é bueno, o que é malo.
también tiene que dar a sus hijos valores espirituales y abrir la vida de sus hijos para su relación con Dios. Y vemos como hoy en las escuelas procuran quitar este derecho a los padres y son los profesores que procuram quitar o que os padres procuram ensinar, substituir estes valores por outros de um mundo sem Deus, sem valores, sem limites e, ao mesmo tempo, a família deixa de ser a célula primordial de la vida. Y otro último punto que el nuevo catecismo habla, que es muy importante, entonces, ¿y aquellas parejas que no pueden tener hijos? ¿Será que no pueden llegar a la plenitud de su amor? Sí. A la luz del reino de Dios, sabemos que la maternidad no termina con la maternidad según la carne y la sangre. Há uma maternidade, uma paternidade espiritual. Muitas vezes, em muitas famílias, há uma pessoa que se quedou sem constituir família. E é curioso que esta pessoa se torna uma madre ou um padre para todos os seus sobrinhos. Aquela pessoa que se quedou livre da responsabilidade na família, Deus coloca em seu caminho muitos filhos. E esta pessoa tem tempo e disponibilidade para ouvir, para aconselhar, e muitas vezes os sobrinhos falam com este tio, com esta tia, coisas que não falam a seus pais. Porque sabe que esta pessoa é neutra, está fora do campo que têm seus padres, então esta pessoa não me vai juzgar, não me vai regañar, não me vai ouvir e vai me dar um conselho, e que este conselho muitas vezes é mais bem aceitado que o conselho de um pai ou de uma madre, que muitas vezes são dados em meio de uma peleia. Claro que os filhos não estão dispostos a ouvir nada. Portanto, é muito importante compreender que, a la luz del reino, a la luz, por ejemplo, de Nuestra Señora, ela é madre, segundo a carne, del Hijo de Dios, um hijo, e, segundo o Espírito, é madre de toda a humanidade. E, portanto, vemos em Nuestra Senhora qual é o sentido desta maternidade ou esta paternidade espiritual. E se Deus não chama uma pareja a ter hijos, é porque eles vão ter hijos segundo o coração, muito numerosos, hasta o final de sua vida. Portanto, vemos, quando, continuando nesta narrativa do capítulo 15 de Gênesis, Deus dá suas promessas a Abraão, mesmo dentro de ambiente completamente fora da lógica, pero Deus confiou. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe deu este mérito. Portanto, é muito importante a confiança que nós outros colocamos no Senhor, mesmo que as circunstâncias para nós outros sejam impossíveis. Nunca nossa confiança se quedará sem resposta. E olha bem
en la hora de Dios. Nunca, mesmo se a hora de Deus tarda, ela nunca se queda sem realizar. E podemos perguntar quando Deus recompensou a confiança de Abraão. Quando, no capítulo 17, o Senhor renovou sua aliança e confirmou esta aliança com 3 grandes señales exteriores. Primeiro, cambiou o nome de Abraão para Abraão. O Senhor deu como sinal da aliança da circuncisão e também cambiou o nome de Sarai para Sara. E é curioso que o Senhor, para preparar este acontecimento do cumprimento de sua promessa, Deus colocou em evidência a bondade de Abraão, que se exprime em la caridade que recebe. Vemos isto no começo do capítulo 18, em que está escrito: o Senhor apareceu a Abraão junto ao encinar de Mambré, mientras ele estava sentado na entrada de sua carpa, a la hora de mais calor. Alzando os olhos, divisou a 3 homens que estavam parados cerca de ele. E nós outros sabemos que estes 3 homens, segundo a continuação do diálogo, de eles é o Senhor e 2 são 2 ángeles que se quedam sempre na retaguarda, dando sempre o primeiro lugar ao Senhor, e solamente eles vão entrar em ação quando Deus os envia a Sodoma como ministros de sua justiça punitiva, que depois vamos ver no capítulo 18 de Gênesis. No entanto, eu gostaria de pedir a vocês sua atenção, que escutem com o coração os versículos 2 a 8 para ver a delicadeza do coração de Abraão, como foi sua hospitalidade. Apenas los viu, correu a seu encontro desde a entrada de la carpa e se inclinou hasta el suelo, diciendo: Senhor mío, se quieres hacerme favor, te ruego que não passes de largo delante de tu servidor. Eu haré que las traigan pouco de água, lavem-se os pés e descansem à sombra del árbol. Mientras tanto, irei a buscar troço de pão para que ustedes reparem suas forças antes de seguir adelante. Por algo han passado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraão foi rapidamente a la carpa donde estava Sara e lhe dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas e prepara unas tortas. Después foi corriendo hasta el corral, eligió ternero tenro y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, bajo del árbol. Que linda narrativa, que coisa, se nós outros
lemos, imaginamos en nuestro pensamiento todos estes restos que, como Abraão foi ao encontro daqueles 3 personagens e acorreu com o rosto em terra, pedindo a graça que se quedem um pouco. Abraão apresenta as coisas como já hechas, pero vemos como ele correu apressado para pedir a sua esposa preparar as tortas, pediu a seu servo que preparasse o terneiro, e nós outros podemos imaginar, para fazer tortas não é 2 minutos. Para amassar a harina não é uma coisa de como ligar o computador. Matar um terneiro e prepará-lo não é de 1 hora, porque quando se mata um terneiro, depois de sacar a pele e tudo, a carne tem que se quedar fria. E como depois dela estar fria, é que se pode parti-la, é que se pode depois prepará-la. E nós outros podemos perguntar quanto tempo o Senhor se quedou descansando com seu amigo. Portanto, que eles teriam conversado, que coisas deveriam ter partilhado, hasta que tudo estivera pronto. E nós outros, quando refletimos sobre o valor da hospitalidade, surge-nos uma primeira ideia. Hóspede é alguém que passa e pede um techo que lhe falta. E para Israel, acolher um hóspede é recordar sua condição actual e a condição passada quando vivia no Egito. E por isso, principalmente nos livros dos Salmos, se recuerda muito: Israel, tu és hóspede, peregrino, como tus padres. E por isso, hóspede necessita ser acolhido e tratado com amor em nome do Senhor. E é assim que manda o livro de Deuteronômio, que é o livro que mais desenrola a consequência de amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, quem ama o Senhor como primeiro, ama o prójimo. E vemos que o Senhor tem uma predileção muito especial para com os pequenos, os necessitados, os órfãos, as viúvas e os peregrinos. Então, acolher os últimos, os preferidos de Deus, grande será a recompensa. E vemos que Job, ele verdadeiramente, uma das coisas que ele habla é que nenhuma pessoa que passou por sua casa se quedou sem receber nenhuma coisa, não. Sempre quem passava por sua casa tinha sempre uma boa aceitação. E vemos que Jesucristo, ele elogia em uma passagem muito linda no Evangelho como
es la hospitalidad. Y él habló esto en la casa de Simón, el fariseo, y en contrapuesto la acogida del fariseo y de la mujer pecadora arrepentida. Jesús, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Y ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ela derramó perfume sobre mis pés. Entonces, vemos como Jesús es muy sensible a estos gestos de abrir el corazón y de acoger. Y vemos como San Pablo, en sus cartas, por ejemplo, los Romanos, Colosenses, Tesalonicenses, como él habla mucho y como él elogia a aquellos que practican la generosidad y la hospitalidad. Y en el juicio final, cuando el Señor se presenta como juez de toda la historia, el Señor va a juzgar segundo las obras de misericordia. Y por tanto, la hospitalidad no es solamente un gesto de caridad fraterna, como es recibir en aquella persona el propio Jesucristo. Fui peregrino y me aceptaste en tu casa. Y Jesús lleva esta acción más, un grado más sublime cuando dijo en Mateus 10, 40, quien a vosotros recibe, me recibe a mí. Y quem me recibe a mim, me recebe a mim, recebe ao que me ha enviado. Portanto, receber Jesucristo é o mesmo que receber o Padre. Portanto, esta obra de Abraham tem a los ojos de Deus um valor imenso. E neste momento de espera, seguramente ha ocurrido una gran familiaridad, una gran intimidad. Es como cuando nosotros estamos en oración o en adoración delante del Santísimo, o diálogo que tenemos con Jesucristo, nuestra relación que tenemos con Él, aumenta la proximidad, la unión entre nuestro corazón con el corazón de Dios. También esta familiaridad, después de tanto tiempo en diálogo con el Señor, vemos que el Señor muestra cómo Él es un amigo íntimo de Abraham. En la estructura de la familia patriarcal, una persona extranjera, una persona que venía de fuera, jamás podría preguntar al padre de familia por su esposa. No. Era uma pergunta destas, era um sinal de indelicadeza, um sinal de ofensa. Pero el Señor no. Ele não teme perguntar por Sara. E vemos isto exatamente, capítulo 18, versículos 9 a 11. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ali en la carpa, les respondió. Entonces de ellos le dijo: volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando
a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada y los períodos de Sara ya habían cesado. Por tanto, vemos, el texto no deja dudas que el cumplimiento de esta promesa es solamente obra de Dios de los imposibles. Vemos que la fecundidad de Sara, como de otras mujeres que no podrían tener hijos, como la madre de Sansón, la madre de Samuel, la madre de Juan Bautista, todas ellas, la esterilidad que se transforma en fecundidad es un preanuncio de la fecundidad de la Virgen Nuestra Señora. Sin conocer varón, ella se tornará madre. Y vemos, para confirmar la fe de la Virgen, el ángel presenta la esterilidad de Isabel como el señal del poder de Dios. Y ella ya está embarazada de 6 meses. Entonces vemos que cuando en este diálogo de Deus com Abraão, vemos que Sara, que escuchou esta palavra, se riu em seu interior. Como eu, vieja que sou, volverei a experimentar el prazer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, pensando que não poderá dar a luz sendo tão vieja? ¿Acaso há algo impossível para o Senhor? Quando eu vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo y trató de enganarlo diciendo: no, no me he reído. Pero él respondió: sí, te has reído. Por tanto, o Dios de los imposibles muestra su poder poniendo a la luz el sentimiento y los pensamientos que había en el corazón de Sara. Y para él todo estaba claro. Por tanto, a pesar de la debilidad de su sierva, de su incredulidad en el comienzo, Dios confirma su promesa por segunda vez. Y todo sucedió. Está escrito en Génesis 21, el Señor visitó a Sara como lo había dicho y obró en ella conforme su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concebió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía entonces 100 años de edad. Y es curioso la conclusión de esta narrativa. Sara, a su manera, canta su alabanza, canta su magnificat, su gozo. Es la reacción natural de la criatura llena de los beneficios de Dios, llena de las divinas misericordias. Y Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteran reirán conmigo. Y añadió: quien lo hubiera dicho
a Abraham que Sara amamentaría hijos, porque yo le dé un hijo en su viejez. Qué lindo, qué lindo. Como ella, con sus palabras tan sencillas, manifiesta la gratitud y el gozo de su corazón. Y también tenemos otra madre que prepara con su Magnificat el Magnificat de la Virgen en Lucas 1, que es el Magnificat de Ana, madre de Samuel. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo, y es Él quien valora las acciones. El arco dos valientes se han quebrado, y los que vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita. Qué lindo. Si nosotros contemplamos estes 3 magníficas, Sara, Ana y la Virgen Nuestra Señora, podemos aprender mucho esta alabanza, esta gratitud perante tanta cosa que Dios hace por nosotros. En las pequeñas cosas, Dios coloca sus maravillas. Amén.